Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo em mais um vídeo do Decifrando o Cinema, no qual faço críticas, análises e indicações de filmes, livros e séries em geral. Recentemente eu voltei a rever vários filmes de um gênero bem famoso do terror, que é o slasher, que são aqueles filmes de assassino que matam um grande número de pessoas. Então eu separei aqui uma lista de 7 assassinos desse gênero que eu considero os mais marcantes. Bem, em última posição eu deixei Leatherface, de O Massacre da Serra Elétrica. Leatherface acabou sendo um personagem que deu certo porque um filme de terror que ele participou, O Massacre da Serra Elétrica, foi um filme feito com um orçamento extremamente baixo e acabou tendo uma bilheteria imensa, justamente porque era uma história de terror que assustou muita gente, porque poderia acontecer. Um grupo de jovens está passando por uma zona rural isolada do Texas e de repente são caçados por uma família de assassinos canibais, uma situação que apavorou o público na época. E também porque eles criaram um vilão incrível. O Leatherface, ele é um personagem assustador por vários motivos. Dentre eles, a brutalidade dele ao cometer os assassinatos, matando as pessoas com marreta, motosserra, tratando elas como um gado mesmo, para ele e a família poderem devorar depois. E o fato dele usar como máscara pele humana é sinistro você pensar que aquela máscara que ele usa no passado foi o rosto de uma pessoa. E é um personagem que no primeiro filme ele dava realmente muito medo. E aliás, o primeiro filme é incrível, todo fã de terror tem que ver em algum momento. É claro que virou uma franquia, teve um monte de continuações ruins, o personagem foi ficando cada vez mais cômico, foi sendo detonado a cada filme que passava. E hoje em dia Massacre da Serra Elétrica tá uma zona e eu sinceramente só recomendo o primeiro. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Porque foi a fase alta desse personagem incrível. Em sexta posição eu deixo Norman Bates, de Psicose. Norman Bates, acontece que ele é um personagem de terror muito bom por dois motivos específicos. A atuação incrível do Anthony Perkins como Norman foi incrível, o cara realmente se entregou a interpretar esse personagem. E eu também gosto do fato de que ao longo do filme a gente não chega a ver, a gente demora muito tempo para notar que a grande reviravolta, de que ele é um assassino e tudo mais, e a gente pensa que ele é uma vítima, que a mãe dele é uma mulher abusiva, que tá usando o filho e tudo mais, e no final a gente descobre que ele é um psicopata que mata os hóspedes dele que vão no hotel, e isso faz a gente pensar, caramba, o personagem que a gente menos esperava que era capaz de matar alguém, no final matou realmente. E isso casa perfeitamente com o final do filme, dele fingindo não ser capaz nem mesmo de matar uma mosca, para que as pessoas pensem que ele é inofensivo e tudo mais. É um personagem maravilhoso. Em quinta posição eu deixei o Billy, do filme Black Christmas. Black Christmas, para aqueles que não sabem, é um filme de terror dos anos 70, que é sobre um cara, o Billy, que tá a fim de matar umas pessoas que estão dando uma festa de Natal. O diferencial desse assassino é o fato de que o filme não chega a mostrar nada dele praticamente. A gente descobre alguns detalhes dele ao longo da trama, mas o fato de a gente não ver o rosto dele do começo ao fim faz ele ser bem assustador. A gente não chega a ver momentos da cara dele em si, comentando assassinato e tudo mais, mas o diretor foi muito inteligente ao mostrar tipo, pequenos detalhes dele, como a mão dele quando vai cometer o assassinato, o olho dele é uma marca bem forte que a gente vê. E é um cara assustador e o filme é muito legal. Esse eu recomendo para todo mundo. Em quarta posição eu deixo Ghostface, da franquia Pânico. Mas o que chama atenção em Ghostface é o fato de que, primeiro, não é um único assassino, cada vez é um assassino diferente a cada filme que passa. E uma coisa que une todos eles é o fato de que eles são fãs de filme de terror. O Ghostface, ele gosta de fazer um pequeno quiz com as vítimas dele pouco antes de matar elas, fazendo perguntas de filmes de terror que rende algumas das melhores cenas dos filmes. E são bem legais por fazerem homenagens ao gênero, ao mesmo tempo que também zoa de vez em quando com eles. Mas é muito legal você pensar em um assassino que
tá num filme de terror e é fã de filme de terror e ele mata usando esses filmes. Ele sabe quais as táticas que os sobreviventes usam e ele já vai nessa tática antes mesmo de você, o que faz dele ao mesmo tempo bem divertido e assustador para quem tá dentro do filme. Em terceira posição eu coloquei dois personagens, mas eles são da mesma franquia, então achei justo, que é Jason Voorhees e a mãe dele, Pamela Voorhees, da franquia Sexta-feira 13. Bom, Sexta-feira 13, quando você pensa hoje, não tem muito segredo. Todo mundo já pensa em jovens que vão para o acampamento Crystal Lake, um acampamento com fama de mal-assombrado, e são mortos por um morto-vivo chamado Jason. Essa é a história da maioria dos filmes, verdade, mas no final essa não é de todos eles. O primeiro filme de Sexta-feira 13 não é o Jason o assassino. A mãe dele é quem é a assassina. Eu acho muito legal essa ideia, porque é basicamente um psicose ao contrário. Ao invés de ser um filho que está matando achando que é a mãe que está matando pensando ser o filho. A Pamela Voorhees ficou psicótica depois que o filho dela, o Jason, morreu afogado no lago Crystal Lake quando criança, por negligência dos monitores. E agora, para se vingar, ela mata todo mundo que vem trabalhar no acampamento Crystal Lake. Mas no final do primeiro filme, ela acaba sendo morta por uma das sobreviventes. E no final, o Jason acaba misteriosamente voltando dos mortos e jura cumprir a vingança da mãe dele. Agora, eliminando todos os monitores que vêm para o acampamento. E o Jason já teve tanta continuação que ele até já nem tá mais no Crystal Lake. Ele já foi pro espaço, foi para Nova York, foi pro inferno. Enfim, é uma franquia bem detonada por essa questão das continuidades horrorosas. Mas os primeiros filmes foram incríveis em criar terror e suspense. Deram pra gente um vilão incrível. Jason é marcante e já entrou pra história do terror. E ele tem que se vangloriar por ser membro da franquia de terror com a maior bilheteria. E ele é o assassino dessa lista que tem o maior número de mortes. Acredita? Pois é. E quem diria que jogadores de hóquei podiam ser tão assustadores, não é? Bom, em segunda posição eu decidi colocar o Fred Krueger, da franquia A Hora do Pesadelo. Esse talvez seja o assassino que seja o mais original. Porque do Jason você poderia escapar, do Leatherface você poderia escapar, mas do Fred Krueger é pouco provável que você vai escapar. Porque você ser caçado no mundo dos seus sonhos é uma ideia muito interessante. O fato é que o Fred Krueger ele era um assassino de crianças que foi queimado pelos pais da cidade onde ele morava depois que ele foi libertado da prisão. E agora ele volta como um espírito vingativo no sonho dos jovens e vai matando eles um por um de formas bem criativas. Mas o que fez esse personagem ficar tão marcante não só é ele ser assustador, é ele ser temível, é uma ideia que a gente nunca tinha visto antes e ela foi muito bem executada no primeiro filme, porque o resto é uma porcaria. Mas também a atuação do Robert Englund como Fred Krueger foi muito legal. Muitos assassinos preferem ir mais pelo caminho silencioso e tudo mais, porque é mais sinistro, um assassino silencioso que não fala nada. Mas o Fred Krueger provou que nem sempre tem que ser assim. Ele é um personagem que fala muito, ele é bem desbocado e sarcástico, e é um personagem maravilhoso que eles criaram. É muito legal, Fred Krueger tá entre os melhores, sem dúvida. E em primeira posição, acho que já não era tão difícil eu ter chutado isso, é Michael Myers da franquia Halloween. Grande surpresa, o assassino que é parte do provavelmente um dos filmes de terror praticamente perfeito, nem tem muito o que dizer de Halloween. Trilha sonora incrível, diretor incrível como John Carpenter, eu nunca vi melhor na questão terror. Atores maravilhosos, uma atmosfera tensa e um vilão perfeito. Michael Myers, quando tinha 6 anos de idade, matou a própria irmã dele e ele passou toda a infância dele em um manicômio. Ele fugiu desse manicômio em uma noite de Halloween, quando ele já era adulto, e agora ele está de volta na cidade natal dele e ele que começa a matar um monte de pessoas. Mas ele por algum motivo parece querer matar uma jovem, a Laurie, parece ser o alvo específico dele. Não sabemos porquê e só ele sabe isso. E essa é a graça do personagem. A gente não saber as motivações dele ser um assassino deixa ele mais assustador e apavorante. E essa era o segredo do sucesso de Halloween. Pena que as continuações destruíram isso e deram tanta motivação para ele que detonou o personagem. Ele não ter motivação era o que dava medo. E foi impressionante. O primeiro Halloween é uma aula de fazer um filme de terror muito bom.
E o Michael Myers, cara, ele é um artista, ele é praticamente o Pablo Picasso na questão de serial killers. Porque quando ele mata a pessoa, o jeito como ele posiciona o corpo depois de matar, o visual dele é muito impressionante. Eles pegaram uma máscara do Capitão Kirk de Star Trek, remodelaram ela e fizeram uma máscara sem emoção. Assustador. E a gente, quando ele mata você, ele não demonstra tá tendo sentimentos quando ele te mata. Ele mata porque é a obrigação dele. Ele mata você por uma questão que só ele sabe. E é sinistro, é muito legal. E aposto que o William Shatner deve ter ficado furioso quando soube que agora estava associado a um filme de terror. Quem diria? O rosto dele acabou funcionando como um personagem apavorante. Mas então, pessoal, essa aí é a minha lista. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like. Se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Comentem aí embaixo se vocês já viram alguns desses filmes. Se vocês gostam de filmes slashers, qual é seu slasher favorito. E também deixem aqui outras notificações de filmes, séries ou livros pra gente comentar aqui no canal. É isso, pessoal. Até a próxima.